Jesus, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, diz assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Este versículo específico fala sobre santificação. E o que é a santificação? A santificação é uma progressão, uma transformação que acontece na vida do crente desde a sua conversão até o momento da sua morte. Para entendermos o que é santificação, temos que entender primeiramente que enquanto vivos, este processo sempre estará incompleto, porque ainda vivemos na presença do pecado. Também temos que entender que apenas os verdadeiros crentes em Jesus Cristo passam pelo processo de santificação, visto que ele é um processo inteiramente do Espírito Santo, agindo através da nossa consciência e nos transformando durante a vida. Para reforçar a importância da santificação para nós, vamos ler também aqui em Hebreus 12, que é um capítulo muito importante para entendermos a santificação. Vamos ler aqui em Hebreus 12, 1, onde ele começa dizendo: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvens de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Este versículo específico, no capítulo 12, já nos começa falando sobre santificação, do abandono do pecado. Para que nós possamos entender como a santificação é dada a nós através da nossa consciência, talvez tenhamos uma pista disso lá em Romanos 12. Em Romanos 12, versículos 1 e 2, está escrito assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando lemos Romanos 12, 1 e 2, entendemos que é pela renovação do nosso entendimento. Outra coisa que percebemos é que através desse aperfeiçoamento, o nosso culto passa a ser então um sacrifício vivo. Passamos a ser renovados para que possamos provar da vontade de Deus para nós. E a vontade de Deus para nós nos é revelada na sua Sagrada Escritura. Então compreendemos que quanto mais conhecemos a sua palavra e a entendemos, através da obra do Espírito Santo, passamos a dar frutos. Esses frutos estão descritos em Gálatas 5 e 22. Na verdade, é apenas um fruto, o fruto do Espírito. Frutificamos então em boas obras, sendo transformados gradativamente durante as nossas vidas e moldados ao caráter de Cristo. Acabamos de dizer que a leitura da palavra de Deus e o conhecimento dela gradativamente nos leva à santificação. O indivíduo que é nascido de novo, ele terá sede das coisas espirituais, da leitura da palavra de Deus, da oração, de ouvir sermões. O indivíduo que é nascido de novo não hesitará em ser transformado pelos meios de graça que o Senhor nos deixou para que possamos conhecê-lo melhor. E quando paramos para pensar nesse ponto, então compreendemos que para o verdadeiro crente, o pecado deve ser um acidente, não algo proposital. Também compreendemos que gradativamente, conforme se fica mais maduro na fé, a tendência é que o pecado perca poder sobre o crente. Afinal, a obra do Espírito Santo faz com que nós sejamos libertos do poder do pecado. E gradativamente, como eu disse, somos moldados ao caráter de Cristo. Talvez nesse momento você esteja se perguntando se você de fato conheceu a Cristo. O que eu tenho a te dizer é que, pelo seu caráter cristão, pelo interesse que você tem nas coisas de Deus, você mesmo pode responder essa pergunta.
Infelizmente, hoje no meio evangélico brasileiro, há muitos incrédulos, pois o meio evangélico brasileiro tem deixado de pregar a palavra de Deus, essa é a verdade. E sim, nós somos responsáveis por isso. Nossos púlpitos há muito têm se tornado palcos. Hoje, a palavra de Deus é secundária, porque mais importa um bode dando lucro do que ovelhas instruídas e guiadas pela palavra. Muitos hoje dentro da igreja desconhecem o verdadeiro evangelho e há pouco disso nos nossos púlpitos. Há poucas pregações sobre o pecado, há poucas pregações de confronto, há poucos ensinamentos sobre as doutrinas da graça. Pouco se fala hoje sobre Cristo, mas muito se fala sobre bens nessa vida. A verdade é que sim, nós somos também responsáveis, pois pouco pregamos aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, aos nossos parentes. Hoje, o meio evangélico se tornou o maior campo missionário do mundo. Talvez essa palavra te confrontou, porque você repete pecados todos os dias e muitos deles conscientes. Talvez você já não tenha mais interesses pelos meios de graça de Deus, ou mesmo nunca os teve sinceramente. Talvez o seu coração esteja distante das coisas de Deus. Mas se for assim, e essa palavra machucou o seu coração, eu quero te dizer uma coisa: ainda há salvação para você, pois a porta da graça ainda está aberta. E o Senhor nos fez uma promessa quando disse assim: todo aquele que o Pai me dá vem a mim, e de maneira alguma os lançarei fora. Se essa palavra de alguma maneira teve algum efeito no seu coração, receba a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Arrependa-se dos seus pecados e faça parte da obra do Espírito Santo, que regenera pecadores perdidos e salvos em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos.